Eu converso com o Dr. Rodrigo Zago, endoscopista, mas antes confiro uma dica de doutora Edivânia Azevedo e Silva, especialista em estética e ortodontia. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo e Silva, especialista em ortodontia e estou no programa Arte de Viver para dicas sobre odontologia. O período de férias é um bom momento de se levar as crianças e os adolescentes para fazer uma avaliação do seu estado de saúde bucal. O profissional dará todas as orientações a respeito da higienização, fará prevenção de cáries e também avaliará a necessidade de correção ortodôntica dos pacientes. Boas férias a todos e para maiores esclarecimentos pode acessar minha página no Facebook, Edivânia Azevedo e Silva. Esta é mais uma dica do programa Arte de Viver. Até a próxima! Obrigada, doutora Edivânia. O que é considerado normal quando nós falamos em evacuação? Tá. Bom, Mônica, para pensar em evacuação, a gente tem que pensar em duas coisas. O formato e a consistência das fezes, que em geral é pastosa, às vezes um pouquinho mais sólida, mas depende muito da quantidade e daquilo que a gente ingere. Aquela pessoa que ingere bastante água vai ter umas fezes um pouco mais pastosas. E o outro fator importante a ser levado em consideração é o número de evacuações. Uma pessoa que vai no banheiro evacuar até 3 vezes por dia, isso é normal. E uma pessoa que fica até 3 dias sem evacuar, ou evacua uma vez a cada 3 dias, isso também é normal. Desde que aquilo não tenha mudado. Aquilo não foi sempre o hábito. Sim, a mudança repentina é que é estranha. Chama a atenção e que alguma doença deve ser investigada, que pode ter alguma coisa aí. E também, características é o seguinte, a gente evacua e não deve sair sangue. Quando tem hemorroidas, por exemplo, e que sai um pouquinho de sangue? Em geral, é um pequeno sangramento na hora da higiene, mas ainda assim uma avaliação médica é fundamental para quem tem esse tipo de sangramento, porque a pessoa pode achar que isso é uma hemorroida e ser alguma coisa mais grave. Vamos falar de 2 doenças que eu acho que são importantes, que seria a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Muito importante. E também uma doença que a gente está vendo cada vez mais e numa faixa etária jovem. Uhum. São doenças que incidem em jovens, uma faixa etária por volta de 20 anos. Uhum. As duas compõem o que a gente chama de doença inflamatória intestinal. Uhum. E que elas têm algumas características diferentes. A doença de Crohn, ela pode acometer qualquer porção do trato digestivo, desde a boca até o ânus. E, em geral, ela acomete a parte final do intestino fino, do intestino delgado, que a gente conhece como ilho, e o intestino grosso. E a retocolite, ela acomete o intestino grosso como um todo, Uhum. e ela aumenta muito o risco de ter câncer de intestino. Uhum. E ela normalmente aparece, o que as pessoas sentem? Elas costumam perder peso, ter uma diarreia, de que aí vão no banheiro evacuam 10, 15 vezes por dia. E, em geral, fezes líquidas e com sangue. Retocolite e colite é a mesma coisa? Na verdade, como nome, é a mesma coisa. Uma retocolite é uma inflamação que acomete o reto, que é a porção final do intestino grosso, e o cólon como um todo. A colite é um termo mais genérico. Qualquer inflamação que você tem no intestino, ela pode ser chamada como uma colite. Você teve uma infecção intestinal, comeu alguma coisa estragada, comeu alguma coisa com uma bactéria e teve uma colite. Isso é um quadro que é diferente da retocolite, que é uma inflamação, e é uma doença que a gente enquadra dentre as doenças autoimunes, que o próprio organismo cria um mecanismo de agressão em um órgão. Quer dizer, uma pessoa que tem um Crohn ou uma retocolite é diferente dela ter uma colite? Com certeza. Uma colite é aquela infecção intestinal que você tem e que foi um quadro agudo, e em geral não precisa de investigação, não precisa de nada, porque ele tem uma resolução
sozinha em poucas semanas. Agora, o que muitas vezes eu recebo no consultório, o pessoal fala, isso é uma doença psicossomática, você está com uma colite, você tem que fazer uma terapia. Ao que eles estão exatamente querendo se referir? Em geral, a síndrome do intestino irritável. O que é isso exatamente? Na verdade, o que é? É uma sensibilidade maior do intestino, que é aquela pessoa que às vezes quando passa por alguma situação de estresse, algum nervoso, o intestino sente alguma dor abdominal, o intestino solta um pouco, ela tem a urgência de evacuar e precisa correr para ir no banheiro. Mas ainda assim é uma situação que você não tem nenhum outro comemorativo de doença orgânica, você não tem anemia, você não tem alterações no exame como a colonoscopia. Mas a síndrome do intestino irritável, ela não tem nenhum comprometimento no intestino? A gente sabe, através de estudos, que é um paciente que tem um limiar menor à dor. São pacientes que são mais sensíveis, por isso até o nome de intestino irritável. Que dependendo da situação, vai ter alguma alteração, algum desarranjo intestinal. Sim, mas anatomicamente ou organicamente não há nada. Você não encontra nenhuma alteração nos exames de imagem. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tem uma doença, não tem uma condição que mereça atenção e tratamento. Claro. Que muitas pessoas falam isso. Essa pessoa é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que está somatizando e ela não tem nenhuma doença. Sim, ela tem. Sim. E o tratamento para as doenças Crohn, retocolite, essas doenças todas? Bom, cada doença tem uma avaliação individual e o médico deve avaliar individualmente porque são condições diferentes. Mas a retocolite e a doença de Crohn, como são doenças autoimunes, em geral elas são tratadas com medicamentos que a gente chama de imunossupressores, que elas diminuem a agressão do organismo no intestino. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Até uma próxima. Muito obrigado. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.